Fala galera, então atendendo a milhões de pedidos, minha mãe, eu vou falar sobre pais separados, que o fato deles serem separados traz muitos problemas para os filhos. Eu tenho alguns tópicos aqui que eu achei meio importante de falar, para mostrar para vocês como ajudar os filhos, ou os filhos ajudarem os pais, ou sei lá, enfim. Eu tenho pais separados desde que eu tinha 3 anos, então eu não sei muito a diferença de ter pais separados ou não ter. Pô, calma que eu vou perguntar ela. Os prós de ter os pais separados é que você ganha 2 presentes, você tem 2 casas, você tem 2 de tudo. E se um te deixa de castigo e você fala pro outro, eles conversam entre si e você não fica de castigo. Se sua mãe vai tomar o seu celular e seu pai que te deu o seu celular, você vai falar assim, não, você não pode pegar o celular, quem deu o celular foi meu pai, entendeu? Fica a dica. Bloqueei minha tela de novo! Alguns contras de ter pais separados é que você fica muito com a sua mãe e seu pai fica triste, você fica muito com seu pai e sua mãe fica triste. E eu tenho muito esse problema porque eu moro com meu pai, fico só com a minha mãe de final de semana e feriados. E ela fica meio triste, assim, de eu não ficar muito com ela e tal. Se eu ficar muito com a minha mãe, meu pai também vai ficar meio triste de eu não ficar com ele. Um outro contra é dos pais casarem de novo. A minha mãe e meu pai, eles casaram de novo. A minha mãe casou, mas meu pai não chegou a casar de novo. O casamento da minha mãe afetou muito ela. O fato de ter afetado ela me afetou. Como isso afeta os filhos? Se o filho é um bebê, fica mais fácil para ele lidar com isso, com os pais separados, porque ele vai conviver desde bebê com os pais separados. Agora, se, por exemplo, os pais se separam quando a pessoa tem, depois dos 5, 6 anos, assim, os pais demoram um pouco mais para se separar, mas eles se separam emocionalmente. Não tem mais afeto, não tem mais conversa, papo, tem muita briga. E quando, por exemplo, os pais se separam, quando os filhos têm mais de 12 anos, assim, os pais se separam sem problema nenhum, eles acham que não vai afetar o filho. E, realmente afeta o filho. Tome cuidado com seus filhos na hora de separar, porque isso afeta muito os filhos. Como lidar com essa situação? Tá, por exemplo, os pais vão se separar. O filho, como eu disse, o filho, se é pequeno, não tem tanto problema. Mas quando ele é mais velho, você tem que, envolver o filho nessa separação. Falar pro filho que não tá tendo muito afeto e essas coisas, porque isso ajuda ao filho a lidar com a situação. Uma outra dica para vocês pais que vão se separar é... explica pro filho como é que vocês se sentem, em relação ao próprio relacionamento. Fala pra ele que você não vai parar de gostar dele, ou dela, ou deles, ou delas, ou enfim. Fala que o seu sentimento não vai mudar, que você vai continuar gostando dele do mesmo jeito. E bloqueia a tela de novo. Como ajudar os pais que são afetados física e psicologicamente. Algumas mães, elas engordam, algumas mães, elas emagrecem. Depende da situação do caso da separação. Por exemplo, tem uma mãe que se separou e ela ficou com alguns problemas psicológicos e isso afetou um pouco a filha dela. Essa mãe, ela começou a conversar com a filha e a filha começou a entender o problema dela e começou a ajudar a mãe a superar esses problemas e tal. Por exemplo, a filha pode ajudar a mãe conversando com a mãe, não deixando a mãe sozinha, incentivando a mãe a ver, amigos, a sair com os amigos. O meu pai, ele casou. Ele tá junto com uma mulher há 12 anos, eu acho. E eles são firmes e fortes e tal, e eu gosto muito dela. Só que tem vezes que eu sinto que ele não tá muito presente, porque ele tá com ela. Ela é muito independente, ela faz faculdade e tal, já tá acabando a faculdade. Só que eu acho que ele se apega muito a ela, muito. E de vez em quando ele esquece a filha, assim. Não que ele esquece a filha, ele sabe que ele tem uma filha, ele cuida da filha e tal. Ele dá super atenção pra filha, mas tem vezes que a filha quer a atenção dele e ele não dá atenção porque ele tá com ela. Enfim, como ajudar filhos que são afetados física e psicologicamente pela separação. Muitos filhos são afetados fisicamente porque ficam agressivos, ficam meio tímidos, não conversam muito com os pais, eles começam a ficar meio fechados na deles, assim. E muitos filhos são afetados psicologicamente, entram em depressão, porque pensa que a culpa da separação dos pais foi dele, e isso é muito ruim. E vocês pais, para ajudarem seus filhos a superarem o fato da separação, convivam mais, conversem. Por exemplo, se você vai ficar com seu filho no final de semana, vai buscar ele na casa da mãe ou na casa do pai, não sei, e conversa com o pai, mostra pro filho que vocês ainda têm uma relação não de afeto. Para vocês pais que são separados, uma dica para vocês ajudarem seus filhos a conviverem mais
Conversa com ele, se abre com ele, pede pra ele se abrir com você. Sei lá, leva ele pra socializar, ou se ele for bem tímido, se ele for meio introvertido. E se ele for meio agressivo, leva, sei lá, pra um psicólogo, ou mostra pra ele que você e o pai dele conversam, que vocês não se separaram completamente, que vocês não olham mais um na cara do outro. Mostra pra ele que vocês ainda conversam. Porque isso pro filho é muito gratificante, ver os pais conversando. Por exemplo, eu que tenho pais separados, eu nunca vi os dois juntos. Mas eu gosto muito quando eu vejo os dois conversando. Foi isso, galera. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, comentem coisas pra falar, porque eu não faço a mínima ideia do que falar. Curtam o vídeo, comentem, se inscrevam no canal pra quem não é inscrito. Acabou. Acabou.